Muito bem, pessoal. Educação física no Enem, certo? A média de questões no Enem de educação física é 3, 4 questões. E vocês têm que observar também que algumas questões estão interligadas com outras matérias, hein? Certo? O que o aluno precisa para fazer a prova de educação física do Enem? Entender a cultura corporal do movimento, tá? A relação que tem o movimento, o corpo com a sociedade, a natureza e a cultura, certo? Ó, quais são os conteúdos mais cobrados de educação física? São práticas corporais e autonomia, padrão estético contemporâneos, esporte, exercício relacionado à saúde, corpo e expressão artística e cultural, danças, né? A expressão corporal do corpo, praticamente. Fala sobre condicionamento e esforços físicos, lutas, jogos, brincadeiras. Olha essa charge aqui, ó. Aqueles que pensam que não têm tempo para fazer exercício, mais cedo ou mais tarde serão obrigados a ter tempo para as doenças. Então pense nisso. Vamos seguir aqui? Bom, quais são as habilidades que você tem que conhecer para a prova de educação física no Enem, certo? Reconhecer a necessidade de transformações de hábitos corporais, certo? Em função das necessidades sinestésicas. O corpo nosso tem a necessidade de se movimentar. Então, sinestesia, cine é movimento, certo? Cine, palavra cinema, né? Que é a tela em movimento, tá? Reconhecer manifestações corporais de um movimento como os originais de necessidades cotidianas ou de um grupo social, certo? Vamos lá, habilidade, reconhecer linguagem corporal como meio de interação social. Como que a gente pode conhecer isso daí? O corpo fala, a expressão corporal é importante. Vocês têm que ter essa visão e analisar através de diversas produções artísticas. Através disso você pode ver as diferenças culturais, né? Padrões de beleza e preconceitos. Aliás, nós já demos algumas aulas ligadas a isso aí, que é corpo, saúde e beleza, certo? Que vocês já tiveram, tem aí com vocês, que faz parte dessas habilidades. Vamos lá seguir? Como é que é a prova de educação física no Enem? Você deve estar perguntando como é que é as questões de educação física no Enem, né? Já que no ensino médio a maioria das escolas realiza apenas aulas práticas na disciplina. Nós tivemos a oportunidade de ter aulas práticas e teóricas. Quem sempre participou das aulas de educação física não vai ter dificuldade para fazer a parte de educação física no Enem. Como eu disse um pouquinho antes, algumas disciplinas vão estar interligadas à educação física, certo? Geografia, matemática, tá? Baseado nas questões anteriores, vocês vão observar o seguinte, e outro detalhe que vocês têm que entender quando entrar em esporte, essas coisas que vai cair também alguma coisa relacionada a esporte, é, ter noção da importância do esporte como atividade física para a saúde. Para que serve a atividade física para a saúde? Prevenção de doenças, entretenimento, desenvolvimento social, certo? Tirar o estresse. Essa que é a importância para o Enem em termos de esporte. A convivência em grupos, trabalho em equipe. Então, é esse detalhe que vocês vão ter que saber. Então, nós temos os esportes coletivos, que eles podem perguntar algumas coisas, né? Futebol, vôlei, basquete, tá tudo aqui. E vocês não vão ter dificuldades se fizer aula. Mas não vai perguntar de regras, essas coisas detalhadas, né? Só o contexto desses esportes pode cair, certo? Aí, ó.
Os esportes coletivos estão ligados a isso daqui, ó. A capacidade de trabalhar em equipe, negociação, organização e aceitação das diferenças. Que vocês praticavam esporte, o que acontecia? Vocês tinham que se organizar. Aqui negociação entra como regra, organização tática e aceitação de diferentes, né? Diferenças de qualidade, de tudo, né? Que tem uns que jogam mais que os outros, etc. Então é nesse foco que o Enem vai perguntar para vocês. Esportes individuais, aqui fala como uns exemplos de esportes individuais, né? Certo? Vai falar o que mais? Esportes radicais. Aliás, vocês já tiveram uma aula de esportes radicais, é muito interessante, né? O que eles querem que vocês entendam de esportes radicais? Eles vão dar exemplos de alguns que foi dado e tal. Daí vocês vão ver o que acontece no esporte radical. Eleva o que? Adrenalina no corpo, certo? Devido às condições adversas, né? Como altura, velocidade e outras variantes. Mostrar que o esporte radical, né, não deixa de ser apenas uma atividade de lazer, mas para você praticar esse esporte, aí você tem que estar bem fisicamente, bem de alimentação, certo? Eu já dei aula para vocês de condicionamento físico, certo? De pirâmide alimentar, tá ligado a tudo isso. E o que mais? A contribuição para o desenvolvimento psíquico, social e motor, tá? E se vai vir, vocês vão ver com os temas todos do Enem dentro da área de educação física, sempre vai puxando para melhorar o índice, diminuir a obesidade e também redução de violência. A importância da atividade física como prática cultural do corpo diminui a violência. A pessoa que faz a atividade física normalmente tem uma mente melhor do que os outros que não fazem, tá? Outra coisa que vocês vão ver, a prova de educação física no Enem é voltada para a educação de crianças e jovens, hein? Então entra jogos e brincadeiras. Hoje em dia a gente observa que a população tá meia prisioneiros das grades do vídeo. Tinha uma música do Lobão que falava isso, né? Certo? Porque as pessoas, devido à violência, trânsito e tal, já foi comentado isso, não saem de casa. Então fica em smartphone, videogame, televisão, etc, né? E o que acontece? Antes tinha mais jogos e brincadeiras, as pessoas iam para parques, ruas, praças, etc. Hoje o acesso já não é tão grande. Então eles começam a ter mais acesso aos jogos e brincadeiras quando entram na escola, certo? E o que traz isso daí? Desenvolvimento da habilidade motora, certo? Eles começam a reconhecer o mundo ao seu redor, expressam suas fantasias, medos e desejos. Olha só a importância da brincadeira para a criança, né? O que acontece nesses jogos? Aprendizado sobre solidariedade, cooperação, as regras. É importante na vida você ter regras para você conduzir melhor a sua vida, né? Então o Enem, eles vão abordar essas questões, tá? A importância da formação do cidadão através de jogos e brincadeiras, coisas lúdicas, né? Dança, ótimo. Vocês não vão ter que saber todas as danças, apesar que eu dei uma aula para vocês, que eu achei muito legal, quem assistiu vai gostar, sobre as andanças das danças, né? Explicando as origens, explicando o lance cultural da dança, né? Que é uma expressão corporal, tá ligado ao corpo, né? As leituras das danças e tal. Mas o que eles vão querer? Eles vão ver que a dança é uma expressão artística, pode ter fim esportivo ou recreativo, certo? Está presente na sociedade. Antes havia mais dança, a turma frequentava clube, vai dançar hoje, diminuiu, né? Só virou aquele espancadão. Mas isso aí outro dia a gente vai discutir. O que o Enem vai pedir para vocês, certo?
vocês terem noção que os povos primitivos realizavam rituais de dança, né? Para quê? Para colheita, caça, cultos religiosos, casamentos. No Brasil, vocês têm que saber que a dança sofreu influência de várias culturas, certo? E começou a ser praticado nos rituais indígenas, né? Depois veio o branco, o negro, misturou tudo, certo? Então vocês têm que ver o lado cultural da dança ligado ao corpo. As danças folclóricas, certo? Como Bumba Meu Boi, samba de roda, frevo, maracatu, baião, quadrilha, que vocês viam mais em festa junina, tá? Então, o que o Enem vai perguntar? Ele vai ficar preocupado, principalmente a importância da dança como uma formação de expressão cultural e parte do folclore brasileiro. É nesse ponto que vai entrar, se entrar alguma coisa de dança, tá? Lutas, eu dei uma aula de lutas também para vocês. Aliás, quem praticou as aulas de educação física tiveram algumas coisas de lutas em aulas práticas, né? Tem que ter consciência que a luta não é briga, certo? Se você dá lutas e artes marciais, então o que acontece? Agrega alguns elementos para o desenvolvimento social, equilíbrio, força, agilidade, tá tudo isso aí numa aula de luta que eu dei para vocês, certo? E o que a luta traz também? Disciplina, respeitar o adversário, regras, né? Isso aí mostra o desenvolvimento dos alunos através da luta. Então, você pode achar estranho cair lutas na prova de Enem, né? Você precisa saber justamente qual a importância das lutas e artes marciais como prática esportiva, tá? Certo? Então, a gente vai seguindo aqui, ó. Esse daqui vai estar muito ligado, certo? Educação física e saúde. Isso aqui é importante. Além de estar muito ligado, eu já dei corpo, saúde e beleza para vocês. Já foi dado também a pirâmide alimentar. Sistema respiratório, vocês vão receber esses dias também. Então vocês vão ver tudo isso e vão observar que está ligado à matéria de biologia, com o professor Diego, e ciências, com a professora Marília. Então, vocês vão ver que faz parte da formação do aluno e a intercâmbio entre disciplinas, né? Ó, é importante incluir no seu cronograma estudos para o Enem em relação a exercício físico e saúde. O que vai falar? Qual que é a preocupação? Qual que é o leque que eles querem? Eles querem que vocês tenham a noção dos benefícios para o corpo, até as novas práticas esportivas. Tudo é relacionado ao corpo, preocupando com a saúde. Hoje em dia, eles vão falar muito também sobre obesidade, que aumentou muito, sobre doenças, aquelas doenças hipocinéticas, né? Que entra diabetes, taquicardia, pressão alta, etc. Na terceira idade que vai entrar, osteoporose, depressão. Na idade adulta, estresse, ansiedade, insônia. Então vocês têm que ter esses tópicos, tá? Que foi dado em várias matérias, ligado para vocês fazerem essa prova, tá? Bom, outra aí, ó, sobre aumento sobre dieta alimentar, tá? Já foi tudo falado para vocês, tá? Vamos seguir então? Outra coisa que está sendo muito importante, educação física inclusiva, de incluir pessoas, certo? Principalmente, eles vão falar sobre educação física adaptada para pessoas deficientes, seja eles visuais, físicos, etc. Então, a importância de incluir essas pessoas através de esportes tradicionais, como basquete, futebol, tudo adaptado, certo? Então, e para quê? Para que essas pessoas, além de ter a inclusão social, não deixem de fazer atividade física, certo? Vamos seguir aqui? Ó, pode apostar nesse tema aí, que eu pus especial, já chamando, acendendo uma luz para vocês aí. Ginástica laboral, certo? Então é um exercício físico em ambiente corporativo, curto período de tempo, com objetivos de prevenir o quê?
doenças ocupacionais, tá? Estimular as pessoas ao exercício físico traz benefícios, tá? Diminui a fadiga, sedentarismo, estresse, muito bem ligado ao trabalho, o LER, né? É uma doença moderna, DORT também, certo? E melhora a postura e traz relaxamento. Por que eu estou falando para apostar nisso daqui? Porque o jovem, ele vai sair de um colegial, vai para uma faculdade e depois vai aqui para o trabalho. Então eles querem que tenha essa consciência, né? Ginástica no ambiente de trabalho, certo? Está diminuindo doenças, tá trazendo só vantagem. As empresas que fazem isso estão se dando bem, tá? Melhora até a organização dos seus funcionários, certo? Ó, como é que pode ser classificada a ginástica laboral? Preparatória, compensatória e relaxamento, certo? Você prepara para o dia, ativa a musculação tal e vai trabalhar. Faz a compensação, aqui vai entrar alongamentos tal e fechando, relaxa um pouco, certo? Então vocês vão ver isso daqui, você marcando esses 3 lances e lendo isso daqui, vocês já vão estar preparados para responder a resposta em educação física no Enem sobre ginasta laboral, né? Certo? Principalmente os benefícios que trazem. Ó, função social das atividades físicas. Isso aqui é uma coisa que tem que ser muito bem debatido, que eles vão perguntar para que serve, para onde vai, quem tem obrigação de dar os espaços. Isso aí é simples. O Estado, seja ele federal, estadual ou municipal, ele tem que criar espaço para a sociedade, para a prática de atividade física, certo? Seja uma quadra, seja umas aulas até de yoga, esses espaços têm que ser criados pelo governo, né? Hoje, a gente pega um exemplo aqui em Tatuí, não tem muito espaço. Ah, tem a Ayrton Senna lá embaixo, e os outros bairros, né? Em todos os bairros tem que ter esse espaço, certo? E também ver o que? A contribuição disso para a saúde, bem-estar e principalmente sociabilização, certo? E vai entrar em lazer. E lazer você tem que preencher seu tempo. E se você puder preencher seu tempo com atividade física, vai ser muito melhor para a nossa sociedade. Então o Enem vai pegar nesse ponto daí, certo? Outra coisa também que eles vão pegar, eles vão subdividir em 4, ó, a importância da atividade física nas diversas fases da vida. Vai falar sobre infância, juventude, fase adulta e principalmente na terceira idade. Tem que saber identificar os benefícios que a prática esportiva proporciona ao tempo, certo? E mostrar ao examinador que você domina a disciplina, está por dentro dessas questões atuais, né? Que é, além da importância da atividade física para todas essas faixas etárias aí, que a atividade física tem que ser feita a vida toda, né? A parte de sociabilização, principalmente na terceira idade. Vamos seguir que vocês vão ver. Ó, a infância. O que acontece hoje? Eu já estava falando. O simples ato de andar de bicicleta, fazer caminhada, tal, jogos de brincadeira, são importantes para o desenvolvimento motor e cognitivo, né? Mas o que acontece? A infância, a criança está praticamente presa em casa. Então tem que ter espaço para levar. O que vai estimular? Imaginação, força, equilíbrio, coordenação, agilidade, flexibilidade. Isso aí é muito importante na infância para você o quê? Desenvolver seu corpo. Daí da infância você vai passar para quê? Fase da adolescência. Aquilo que eu falei para vocês, ó, prisioneiros da grade do vídeo, tá aqui, ó. Smartphone, videogame, computadores, tá? Tá tão intenso. O que está acontecendo? Está tendo obesidade, doenças cardiovasculares, ansiedade, depressão com um adolescente. Então, o exercício físico, além de fazer essa melhora toda, certo? Ajuda o quê? Favorece a concentração e aprendizagem. E além de a vivência social, que alguns esportes traz,
ou práticas esportivas, você faz amigos, etc. É nesse ponto aí que o Enem vai pegar, nesse foco aí, nesse ângulo, tá bom? Aí fase adulta, o que que acontece? A pessoa estuda, se prepara, chega na fase adulta muito por estar trabalhando, acho que não precisa fazer atividade física, né? Então, você vai ver que está mais relacionado o quê? À saúde. Atividade física ligada à saúde, certo? Tá? Principalmente coração, diminui a ansiedade, estresse, a depressão, melhora o humor. O que que melhora? O metabolismo da pessoa, tá? Melhorando tudo isso, a pessoa vai render mais na sua profissão. Por isso que ali atrás estava falando também de ginástica laboral, né, que é feita nas empresas. Mas é importante na fase adulta você fazer até a atividade física. Então você fez quando era a fase infantil, adolescência, adulta. Agora a gente vai pular para qual o outro foco que eles pegam? Terceira idade. Isso aqui eles estão pegando muito. A importância da atividade física na terceira idade. Qual que é a maior contribuição que dá? Certo? Aumento da autoestima. A pessoa da terceira idade, ele aumenta a autoestima dele quando faz atividade física, tá? Fortalecimento de músculo, isso aí é importante, que diminui queda. Foi feita uma pesquisa, já foi visto que muitas pessoas na terceira idade sofrem queda em casa, porque musculatura fraca da perna, né? Então tem que fortalecer. Então veja bem, combate também isolamento. Se a pessoa não fica isolada, ela vai ter uma vida social, o que que vai ter? Não vai ter depressão, certo? Daí melhora tudo o corpo, não adianta. É claro que as mudanças orgânicas acontecem em cada fase de idade, mas o Enem se preocupa principalmente, falando da terceira idade, certo? O lado de saúde e principalmente o lado social, tá bom? Seguimos. Dicas para a prova. Acho que todos os professores deram dica para vocês, né? Criar um cronograma de estudo, se organizar, preparar o seu estudo em pedaços para você chegar na época das provas estar bem preparado, seja ele para o Enem ou para vestibular, né? E eu vou falar agora especificamente na minha área. Se você praticou a atividade física nas aulas de educação física, se você recebeu várias aulas online aí, né? Leu, viu tudo, fique tranquilo que você vai estar preparado para fazer a parte de educação física no Enem, tá? E agora uma dica, vocês têm que respeitar o que? Os seus limites, certo? O que que acontece? Se você não perceber isso e não respeitar seus limites, o rendimento cognitivo vai ficar mais baixo, tá? Então você tem que separar um tempo para fazer uma atividade física, tem que separar um tempo para fazer lazer. Eu sei que está mais difícil agora, né? Aqui a gente fala, encontre os amigos, vá ao cinema, à praia, faça algo que goste, tá? Que isso daí vai trazer um relaxamento e você retorna isso tudo com mais gás, né? Apesar da pandemia estar aí atrapalhando, você se adapta e procura fazer o lazer. O lazer é importante, certo? E só com essa dica aí, vocês já podem pegar a importância do lazer para o Enem. Se eles perguntarem de alguma coisa, é só parar para pensar, fica facinho de responder, tá bom? Valeu, pessoal! Até mais então!